Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ouça agora. A sua rádio. Vamos começar e eu queria que vocês se apresentassem. Me chamo Diogo, sou casado com essa mulher linda que está do meu lado. Casado, de fato, há 9 anos, caminhando para o 10º, mas estamos juntos há 17 anos. Conhecemos em 2001, quando eu vim do Rio de Janeiro para cá. Foi amor à primeira vista, da minha parte, tá? Da minha parte, ela nem sabia que eu existia. Infelizmente a gente ainda nós não éramos convertidos, né? Então, muitas coisas aconteceram na vida da gente de maneira equivocada, né? Mas o Senhor é misericordioso e aqui estamos, somos casados, temos 2 lindas filhas que estão aqui, Nicole com 15 anos, Júlia com 13, e o Senhor tem nos abençoado, né? Primeiramente, paz. Meu nome é Luciana, sou casada com o Diogo, esse homem lindo que está aqui do meu lado. E ele resumiu, né, bastante, na verdade, do que a gente viveu de 2001 para cá. Mas eu quero só enfatizar. Quando vocês se converteram, vocês já eram casados? Não. Não. E só enfatizar assim que depois que nos casamos, oficialmente falando, como o Diogo falou, vai entrar para o 10º ano, o nosso relacionamento, eu posso dizer que ele melhorou 100%. Foi algo muito importante. Porque tem muitos jovens, né, que vêm de um namoro do mundo, né? Sim. E quando se converte, tem essa dificuldade de mudar, né? De mudar de postura, de fato, no relacionamento que às vezes vem realmente do mundo e acontece tudo. E de repente chega numa outra realidade e realmente acabam... Como foi para vocês? No caso, vocês já moravam juntos, né? Isso. Quando vocês se converteram. E como foi essa mudança para vocês? Nós já morávamos juntos, já tínhamos as meninas, Nicole e Júlia. E, pelo menos particularmente para mim, foi uma mudança bem radical. Foi algo bem, assim, digamos que num dia nós éramos e vivíamos de uma forma e no outro dia começamos a viver realmente tentando seguir os princípios, viver na palavra, e a cada dia a gente está nessa busca. Mas pelo menos para mim, particularmente falando, foi algo bem radical. Sei para o Diogo. Para mim, mais ainda, né? Eu vim todo detonado. Quando você se converte ao Evangelho, você vem com muitas deformidades, né? Na realidade, o caráter todo é deformado. Você não tem muitos princípios, você não segue princípios. Que o pecado, ele causa isso nas pessoas. E a gente era um casal jovem, a gente se conheceu jovem. Começamos, como falei para vocês, e como a gente não tinha princípio, a gente já morava junto, nós já morávamos juntos e já tivemos filhos, mesmo sem ainda estar casado. Na realidade, isso começou a tomar uma forma quando houve a minha conversão em 2009, quando eu me converti, que aí acompanhado por um pastor que fazia parte da nossa igreja. Era muito difícil para a gente lidar, a gente não tinha princípios, não tínhamos a bênção do Senhor, porque a gente não era casado. E aí, a partir da minha conversão, sendo instruído por um pastor, ele falou: cara, vou te desafiar. A gente estava prestes a fazer uma viagem para o Rio, passar as férias, e ele falou assim: você tem que viajar casado. Mas quando ele falou e me explicou, eu entendi de imediato que isso liberava a bênção de Deus sobre a nossa vida. Aí, em dezembro de 2009, propriamente dita, no dia 8 de dezembro de 2009, a gente regularizou a nossa situação, fazendo um casamento religioso com efeito civil na sala da nossa casa. E a gente está aqui. Eu disse a ela: agora já era, perdeu o Playboy. Boa noite, gente. Graça e paz. Meu nome é Jéssica. Vamos ver se eu vou conseguir resumir. Mas eu sou cristã desde que nasci, né?
Minha mãe sempre não, mas a partir da juventude dela, ela se converteu. Na casa da minha mãe, só ela que era cristã, e aí ela perdurou isso, né, pra mim. E aí Tiel também, Tiel, pra quem não conhece, é meu esposo, que não tá aqui porque tá trabalhando, como a Rony falou, mas ele também, ele vem de um lar cristão, na verdade a família dele toda é da igreja. Nós não éramos da IABV, a gente era de outra igreja, Assembleia de Deus, e aí foi lá onde a gente se conheceu. A banda que ele toca foi tocar lá na minha igreja, né, fazer parte lá na igreja que eu frequentava. E aí a gente se conheceu em 2012 e 2014, foi tudo muito rápido, assim, né? Em 2012 a gente se conheceu, começou a namorar, iniciou o relacionamento, né? E aí Deus abençoou muito a gente, assim, abrindo realmente caminhos para que a gente conseguisse casar mesmo, formar uma família de forma mais rápida, assim, digamos assim. E aí, em 2014, nós nos casamos. Hoje eu vou fazer 4 anos de casada com ele. Quanto e é tempo isso, né? de namoro? 2 anos, a gente namorou 2 anos. Quando a gente casou, no mês que a gente casou, a gente estava fazendo 2 anos e 2 meses de namoro. Mas aí, como eu falei, aconteceu assim porque realmente foi algo extraordinário, assim, porque hoje a gente tem uma casa própria, que não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil conseguir isso. E aí, na verdade, a casa da gente foi... Esse foi o motivo para a gente casar, assim, ele conseguiu uma casa através da família dele, a gente foi muito abençoado com isso. E aí, a partir desse momento, foi que a gente decidiu casar. E por isso que aconteceu tudo rápido, mas... Raíssa agora. Olá, gente. Graça e paz. Meu nome é Raíssa. Eu tenho 23 anos. Eu faço parte da IABV desde os meus 6 anos de idade. A gente chegou na igreja, né? Eu e minha mãe. Até então, meu pai não era cristão. E depois de um tempo, quando meu irmão nasceu, acho que quando meu pai se converteu, meu irmão era pequenininho. Acho que tinha uns 3 anos de idade. E aí ficamos, né, na IABV, eu, meus pais e meu irmão. E eu comecei a me envolver com as coisas assim, né, com o ministério da igreja, quando eu cheguei tipo na fase da adolescência, indo já caminhando para a juventude. E aí depois de um tempo, é engraçada a minha trajetória em ministério, porque até dançar eu dancei, minha gente. Não era bonito não, viu? Mas na festa dos tabernáculos estava lá, eu desse tamanho, Senhor, tão desengonçado. E depois de um tempo eu fui conhecendo pessoas. Depois de um tempo eu descobri que a culpa foi de Júnior, que descobriram que eu cantava. Aí pronto, começou essa questão de ministério mesmo, que é o que eu me vejo fazendo hoje, né? Conheci Bruno Italiani no acampamento, comecei a andar com eles, ministrando nas igrejas, fazendo parte do coral. E aí fomos apresentados, né? Eu e Ebenezer Júnior. Como é namorar com o filho do apóstolo? Misericórdia. Deixa isso para um segundo momento, porque aí tem conversa sobre isso. Aí, assim, né? Para quem não conhece, Ebenezer Júnior é filho do apóstolo Ebenezer Nunes. Ele é cristão desde que nasceu. Irmão de harmonia. E é baterista. E então, aí nós fomos apresentados. E sem pretensão alguma, né, inicialmente, porque eu realmente não tinha olhar nenhum, diferente de tio Diogo, que se apaixonou por tia Lu. Eu não fiquei encantada, eu acho que esse é o homem da minha vida. Não, com a gente não foi assim. A gente simplesmente começou a andar junto e ficava naquele negócio, né, todo mundo, eita, Raíssa e Ebenezer, né, podia, né? Aí eu, minha gente, como é isso, hein? Não, ele é só meu amigo. Aí, minha gente, pra vocês verem o absurdo. Já que ele não tá aqui, ele deve estar ali atrás, né? Ele tá escondido ali. Júnior até no coral ele entrou, minha gente. Depois que a gente começou a se gostar. E Júnior, pra quem não sabe, é bem desafinado. Quando a gente gosta, né, Júnior? Menino, até no coral entra. Quando a gente gosta é assim, né, amiga? Aí pronto, aí a gente começou, né, naquele negócio, naquela vibe do vamos orar. Meus pais se apaixonaram, porque ele realmente é uma pessoa apaixonante. Oh, meu Deus. E pronto, começamos, né? Um tempo. Acho que a gente ficou uns 6 a 8 meses nesse negócio, né? De se conhecendo, orando. Continuava andando junto para as igrejas. E quando finalmente meu pai liberou, né, a bênção para Ebenezer Júnior me namorar. E aí a gente casou recentemente, no dia 28 de abril. Se nós não estivéssemos casados, amanhã, dia 10, faríamos 7 anos de namoro. Eis aí a questão, né? Ô, luta, viu?
colocando um parêntese bem grande, não indico isso para ninguém, viu, gente? Sério. Quando todo mundo fala que é interessante que a gente se prepare para, assim, a nível de tudo, né? De maturidade como pessoa, finanças, em relação à vida espiritual, tudo. Para que a gente se prepare e namore e case com pouco tempo de namoro, é sim muito válido. Eu acredito que a gente deve essa dádiva, assim, de ter conseguido casar virgens e cumprindo mesmo os princípios do Senhor e tudo mais, porque a gente tem um acompanhamento dos nossos pais, dos nossos líderes, sendo incentivados a conservar esse ideal, não, esse princípio mesmo. Mas que é uma coisa fácil, não é não, viu? Vou logo dizendo. Então, pare com esse negócio. 6 anos, então. 6 anos de namoro ou de labassúria. Luta. Mas é isso. Levando para o contexto espiritual, né? 7 anos, profético, né, Rony? Profético. É o número da perfeição. Estamos casados, glória a Deus. Então vamos começar daí. O que vocês acham de namoro cedo? Olha, eu particularmente não sou mãe ainda, mas eu não acho ideal, assim. Eu sei que existem casos específicos, conheço Rai, né, Júnior, conheço outros casais, amigos meus, que começaram um relacionamento cedo, mas é isso, assim, acaba que você não tem condições de casar logo, né, que também, logo quando eu digo, não é pra correr pra casar, não é isso, mas é porque você não tem uma certa maturidade pra isso, e aí acaba que você fica anos namorando, e a gente sabe que não é fácil, né, e principalmente nos dias de hoje, assim, tudo influencia pra gente errar, é muito difícil. E eu falo errar não só a questão disso, assim, da virgindade, mas em várias outras coisas, em modo geral, E aí, eu, como mãe, eu acho, né, porque eu não sou ainda mãe, mas eu acho que eu não permitiria, sabe? Agora, claro que existem, como eu falei, casos específicos que acontecem mesmo. Às vezes é melhor, quando você tem uma confiança, uma certa confiança no seu filho, você impõe limites e tudo mais, eu acho que realmente acontece de você permitir. Mas não é o ideal, no meu ponto de vista. Eu acho que quando você, em tudo na vida do cristão, quando você inverte os propósitos, as fases, as etapas, se você tenta acelerar alguma etapa na sua vida, na realidade é perigoso, porque você pode sofrer algum dano. Por exemplo, um adolescente que começa já a namorar com 13 anos, com 14 anos, embora a mulher amadureça muito mais rápido que o homem, lidar com essa parte sentimental e num período em que os adolescentes estão se dedicando totalmente aos estudos, que hoje em dia não é fácil, você quer ter uma vida profissional legal, uma profissão massa, então você precisa se esforçar, se dedicar aos estudos. Eu acho que é extremamente difícil, para mim, na minha opinião. É praticamente impossível conciliar namoro e estudo nessa fase da adolescência, né? Então, eu também não acho ideal nem adequado. Claro que existem as exceções, não comigo, né? Então... Mas é exatamente isso, assim, que os adolescentes entendam que você não precisa acelerar processo nenhum na sua vida. Deus já determinou, seu esposo já está, como diz o pastor Isaltino, no almoxarifado de Deus. Então, assim, se você tenta acelerar esse processo, você sofre por isso. Mas se você resolve esperar no Senhor e viver cada etapa na sua vida debaixo de princípios e de obediência ao Senhor, pode ficar tranquilo que você vai ter uma profissão, vai ser bem sucedida, você vai ter um excelente casamento, você vai ter um excelente esposo, você vai ter uma excelente família. Amém? Às vezes um namoro muito longo, ele não tem muita perspectiva, né? E qual é o objetivo do namoro? É namorar só para estar beijando, para estar agarrando, para estar se amassando? Não é. Pelo menos o namoro cristão não é, né? Esse não é o objetivo. Você quer conhecer aquela pessoa para que você assuma um compromisso mais sério com ela, que é o casamento, né? Então, essa é a questão de você começar a namorar muito cedo e ter um namoro muito longo que se torna muito mais íntimo, né? Porque com o passar do tempo você vai estreitando essa intimidade e se torna perigoso. Ou quando também um namoro mais cedo você se decepciona rápido, né? Você, como Diogo estava falando aqui, você inverte as etapas, as fases da sua vida, né? Era um momento para você
né, tá estudando, para você estar aproveitando sua família e tal. Você começa a namorar muito cedo e aí às vezes você se fere muito por causa de um relacionamento, né? Você se machuca. Tem que ter alguma perspectiva de algo, gente. Às vezes a pessoa fica namorando muito tempo e até a questão que você precisa avaliar antes de estar com alguém se ela trabalha, claro, quais são as perspectivas de futuro dela, né? O que é que ela quer fazer, se ela quer estudar. Porque tem gente que não tem perspectiva de nada na vida, né? E quer estar namorando por namorar. Então, eu acho que uma coisa muito importante é você saber se aquela outra pessoa ela honra seus pais. Tem outras coisas, mas isso é uma coisa que eu acho que é um princípio bem interessante. Certo. Os defeitos, Jéssica, a gente precisa observar os defeitos. Oh, meu Deus, foi logo essa pergunta. Porque quando o coração está apaixonado, já diz que o coração apaixonado é bobo, né? Diz a música de Henrique. E aí, então a gente só vê as coisas boas, né? E acha que vai melhorar depois que casa, as ruins. Acontece, melhora, muda. Eu costumo dizer também que quando casa... Antes de casar. Antes de casar? Observar os defeitos é porque importante observar. É, importante. Porque quando casa, tudo fica mais intenso, assim. Por exemplo, se ele era muito carinhoso, ele vai ser muito mais no casamento. Mas se ele tem um defeito, assim, sei lá, deixa eu ver, preguiça, por exemplo. Não dizendo que ele é preguiçoso, tá, gente? Tô dando um exemplo. Amor, filma aí, eu quero mostrar pro Beth. Mas se a pessoa é assim... Não, desorganizada, pronto. Se a pessoa é desorganizada, já você percebe isso. Num casamento, ela vai ser 10 vezes mais desorganizada. Porque aí você está convivendo o dia a dia. Então, tudo fica mais intenso. Não é que piora, tudo fica mais intenso. Tanto as coisas boas como as coisas ruins. Não, assim no namoro. Ele é bagunceiro porque a mãe dele é frouxa. Mas quando ele casar comigo, ele vai ver. A gente tem essa mania de dizer isso, né? Quando casar comigo, eu vou fazer a mágica acontecer, né? E, na realidade, mesmo não é assim. Porque... Claro que tem as mudanças com o dia a dia, na conversa, tudo no diálogo e tudo mais, as coisas vão se organizando. Mas a gente tem essa mania de dizer, não, quando casar comigo vai ser assim, assado. Mas não, gente, a gente tem que entender que, tipo, como eu tive a minha educação, ele também teve. Então, assim, são 20 e tantos anos daquele mesmo jeito. E ninguém muda da noite pro dia. Então, assim, os defeitos, quando a gente casa, a gente tem que ter ciência que é uma tarefa difícil. Não é fácil, não. A gente tem mania também de falar, ele vai mudar por mim. Não. As pessoas têm que entender que elas têm que mudar por elas mesmas. Aquilo ali eu vou mudar aquilo porque aquilo ali vai melhorar o meu relacionamento. Mas eu não estou mudando por causa da minha esposa ou do meu esposo. Assim, é assim que eu penso, né? Ela tem que mudar porque ela sabe que vai ser algo que vai melhorar primeiro para ela e, consequentemente, o relacionamento dela, entendeu? Então, ver os defeitos do namoro realmente é muito, muito importante. Porque a gente sabe que aquilo ali vai ficar mais intenso. Você precisa saber, né, se esse defeito você vai conseguir tolerar depois do casamento. Isso, exatamente. Porque se não mudar, e aí? Você vai conviver assim mesmo? Você exatamente. Vai ficar colhendo a roupa dele, né, no meio da casa? Como é que vai ser? Né? A mãe dele fazia, vamos supor, a mãe dele fazia. Você vai, eu não vou fazer. Então vai ser muita briga dentro de casa. Né? Então você vai estar disposta a ajudar, a tolerar isso, a colher as roupas no chão quando for preciso, sem reclamar, porque você sabia antes, né? Você casou sabendo, você não estava cega, né? Vocês querem fazer alguma pergunta aqui, gente? Tem perguntas aí? Marquinhos e Bianca que vão casar em dezembro. Tem pergunta? Vocês já sabem tudo, vocês estão aí? Oi? Eles já estão expert, né? Tem recém-casados, tem prestes a casar, tem solteiros, tem namorados. Alguma pergunta aí? É sobre ter propósitos, né? Sobre o propósito do relacionamento, o propósito de cada um, o propósito do homem, o propósito da mulher, se eles dois se encaixam. Por exemplo, pode ser que ele queira viver de missões e ela tenha um plano fixo, algo, né? Então, eu acho que isso é importante, saber e prestar atenção antes de começar a namorar, quando estiver conhecendo e tal. Posso falar sobre isso? Então, sobre isso que você está falando, realmente é muito importante assim, o propósito. Eu acho que no reino, tudo é um conjunto. Assim, por exemplo, se a chamada dele é para ministrar louvor e tudo mais, e se o meu é palavra, isso pode se unir, entende? Não tem que ser assim, exatamente aquele propósito dele, tem que ser o mesmo
Porque eu acho que no reino tudo é uma junção. Agora, quando a gente casa, trazendo biblicamente, né, para a parte da mulher, assim, se a gente tiver um propósito, sei lá, ele tem missões, e eu nunca tive o desejo de ser missionária, vamos dizer assim. A missão dele, eu tenho que estar abaixo da missão dele, entendeu? Eu, como esposa, tenho que estar abaixo dessa missão, seja ela qual for. Porque isso aí é biblicamente falando, é um princípio. E aí a gente tem que pensar nisso também, assim. Não tem que se assustar, por exemplo. Ai, meu Deus, é muito diferente. Agora, claro que a gente tem que saber, né? Eu vou conseguir cumprir essa missão. Lógico que a gente não sabe, assim, ao certo 100%. Mas a gente já tem que ter aquilo no coração, assim. Será que eu vou conseguir cumprir essa missão, assim, por mais que seja diferente daquilo que eu quero? Por isso que tem que se conversar muito no namoro, né? O namoro é para se conhecer. É necessário conversar sobre objetivos, sobre chamados, sobre vida profissional, sobre finanças. É necessário você conversar sobre tudo, né? Porque você precisa conhecer quem você está casando. Você está casando com uma pessoa e às vezes você casa... Não era essa pessoa. Então, por que vocês não conversavam? Então, é necessário conversar sobre tudo, sobre o relacionamento da família. Observa, vai na casa, observa como ele falou, chega lá, vê ela sem maquiagem. Tô brincando, não, gente. Mas, vai não assustar. Porque eu, quando eu botava touca, pelo amor de Deus, o que é isso? Eu não casei. Eu pensei que eu casei com uma princesa. Pelo amor de Deus, mas só foi depois que casou que ele me viu de touca. Agora, Harmonia, a gente tem que ter cuidado também quando fala assim, namora pra conhecer. Mas aí isso não é desculpa pra estar terminando o relacionamento com tudo também, né? Porque senão vai namorar com um, namorar com outro, com outro, com outro. E aí por isso que é interessante, assim, a gente orar mesmo antes de começar um relacionamento. Isso. Pra pelo menos já ter... Porque quando a gente ora, a gente tá conversando, né? Ninguém fica orando também, vou orar aqui, não fala comigo não. Esse é o perigo. Porque você tá conversando... E chavecando ao mesmo tempo, o coração, gente, ele é muito enganoso. Você sempre vai achar que Deus está falando sim para você. Eu acredito que você tem que conversar e cada um pro seu canto, né? Ora assim, vai em direção de Deus. E aí, Deus, o que você acha? Se a pessoa realmente tiver algo despertado no coração em relação... Ela vai compreender tudo. Ela vai compreender a distância. Ela vai compreender o tempo. Sim. Ela vai compreender os princípios, o que é aquela pessoa... Se você está começando entende que está começando a amar uma pessoa, se apaixonar por ela, e você tem princípios, porque tudo que a gente fala aqui, gente, vai voltar para princípio bíblico. Uhum. Se não seguir, vai dar errado. Isso que ela falou ali, eu acho que é extremamente importante, assim, que quando eu penso no casamento, propriamente dito, eu penso num alinhamento de propósito. Claro que um pode cantar, o outro pode pregar. Uhum. É como se fossem duas armas se juntando, sabe? Para poder... E agora você está potencializando na realidade. Então isso é muito mais além do que... Claro, é massa se apaixonar, é massa olhar e... Vou ligar, tô com saudade. Tá? É excelente isso. Mas você não precisa... tá acelerando nada, né? E sempre buscando uma direção de Deus, lendo a palavra também para compreender. Esses textos falam muito, né? Você precisa conhecer exatamente a família, quem de fato a pessoa é, porque você vai passar o resto da sua vida com aquela pessoa. Para depois estar dizendo, mas isso aqui eu não sabia não, e isso outro eu não sabia. Ué, você não conheceu? Você teve a oportunidade de conhecer. E é como o bom que falou, né? Às vezes ele renunciou várias vezes, ele se tornou quem ele é hoje, né? Esse grande evangelista, mas quantas renúncias ele fez em relação a isso, né? Se ele via que não se encaixava com o propósito de Deus para a vida dele, com o chamado que ele tinha, então ele renunciava. Eu acho que a gente precisa estar disposto a renunciar, né? A dizer sim, primeiramente para Deus, né? E se é sim para Deus, se for não para a pessoa, que seja. Mas a gente precisa entender isso. Algo que eu sempre priorizei na minha vida foi o chamado, né? Que é algo que Deus despertou muito cedo em mim. Com Asaf, uma das confirmações que eu pedi a Deus era em relação a isso, porque eu não queria que nada atrapalhasse o que Deus tinha para mim. E aí foi um sinal forte que eu tive, foi lá na IABB de Ipsep, quando o apóstolo Davi Alves estava ministrando, e ele trouxe uma palavra para mim, e em seguida trouxe uma palavra para Asaf. Quando ele falou aquilo, eu disse, é isso, sabe? Não era o mesmo, eu já estava namorando com ele, mas foi uma confirmação para que eu pudesse, e com segurança, casar.
né? Então, depois daquilo, eu nunca mais esqueci. E foi aquele momento ali que me deu a certeza que eu precisava, né? E aí, glória a Deus. O que é que vocês acham, gente, de namoro abusivo? Namoros abusivos, assim, que a pessoa é agredida verbalmente, que a pessoa ela é rebaixada, humilhada. Às vezes no namoro tem muita gente que sofre isso, mas às vezes ela não sabe que é um namoro abusivo, ou ela não sabe qual é o limite que ela precisa impor. O que é que vocês acham? Tem gente que é muito humilhado, mas não tem coragem de tomar uma decisão, de pedir ajuda. Eu acho que uma situação como essa é porque é assim, né? Júlio é a minha primeira e única experiência. Ele é meu primeiro namorado, meu primeiro beijo, meu primeiro amor. Tive essa dádiva. Então, e ele é um príncipe, né? Ele me trata, meu Deus do céu. É como se fosse a réplica do meu pai. De uma forma mais... Mas assim, pensando sobre esse assunto, é como se você estivesse cavando a sua própria cova, né? Porque como é que eu vou me sujeitar a uma situação como essa? Quando se fala em amor, é até bíblico isso, né? Quando fala do amor ao próximo. Tem a ver com amar a si mesmo. Então, você se sujeitar a uma situação como essa é porque você não se ama. Porque não tem condições, assim. Eu sei que existem questões, né, e situações onde você sofre, sei lá, abusos e coisas do tipo, né? Que você simplesmente não tem força para lutar contra aquilo ali. Mas num relacionamento onde você tem poder de decisão, de dizer aonde vai e até onde vai, eu acho que é muito interessante que a gente esteja com os olhos bem atentos para isso, porque nada tem a ver com o que Deus quer para a nossa vida. Como é que Ele, as verdades ao nosso respeito, as verdades do Senhor ao nosso respeito, falam sobre paz, falam sobre confiança, fé, falam sobre tantas coisas boas. Ele não fala para a gente que a gente vai ter uma vida ruim, que a gente vai ter que ser massacrado assim, né? Lógico que no mundo tereis aflições. Ok, mas eu acho que não tem a ver com relacionamento. Aflições da vida, né? Aflições da vida, não é aflições conjugal. Alguém provoca. Pois é. Tem até uma história que meu pai conta muito quando ele está ministrando sobre isso. Ele diz que um rapaz foi falar com o pastor, disse: pastor, eu encontrei a mulher da minha vida. Ela, não, ao contrário, né? A mulher diz ao pastor: eu encontrei o homem da minha vida, trabalhador, carinhoso e tal, e faz, né, vários elogios do homem. Disse: ele só tem um defeito. Aí o pastor diz: qual é o defeito? Ele bate na mãe. Aí o pastor fala: então, minha filha, case com ele, porque a mãe dele vai ficar livre e ele vai começar a bater em você, né? Então tem coisas que você... Não, tem relacionamentos que você vê, por exemplo, o namorado ou a namorada mentindo para os pais. Diz que está num lugar, mas não está. Quando você apoia uma atitude dessa, você ri, você brinca com isso, futuramente isso vai ser com você. A pessoa vai dizer que está num lugar e não vai estar, né? Então, quando você vê esse tipo de comportamento, e mentira, né, é uma falha de caráter, é algo que precisa ser tratado, né? Você não pode casar com uma pessoa sabendo que ela tem esse problema na vida dela e levar isso para o casamento, porque vai acontecer com você. Se ele bate na mãe, vai bater em você, né? Então, observa tudo, abre os olhos, né? Antes de casar, abre os olhos. Depois de casar, fecha. Porque não tem mais jeito, né? Espero que vocês tenham sido abençoados com esse... Estamos com o tempo estourado, mas eu queria que a gente orasse. Orasse pelos solteiros e aqueles que estão esperando no Senhor, né, para que venha no momento certo, na hora certa, e que você saiba identificar e decidir, né, pela pessoa certa, escolher a pessoa certa. Orar por aqueles que estão... Tem algum noivo aqui que vai já casar? Para os relacionamentos, orar pelos relacionamentos, tem namorados aqui, né? E por aqueles que são casados, amém? Vamos orar, que é horário de yoga. Vamos ficar em pé, gente. Vamos abençoar os relacionamentos. Pai, te damos graça, porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Como é importante, Senhor, isso que estamos falando aqui,
como eu queria ter tido todas essas instruções antes de namorar, antes de casar e até depois de casado, Senhor, porque isso nos ajuda, isso nos instrui e nos alerta, nos ajuda as nossas ideias a se formarem debaixo de princípios, Senhor. Portanto, eu quero te agradecer pela vida de cada um que aqui está, Senhor. Eu quero orar pelos solteiros, pelos jovens, Pai, que planejam casar, que ainda estão pensando em um namoro, Senhor, que eles amem o Senhor acima de tudo e acima de todos, que acima do namoro, acima do casamento futuro, eles aprendam a honrar ao Senhor, Pai. Isso fala de identidade, fica muito mais fácil de identificar, muito mais fácil das coisas acontecerem nas nossas vidas. Nós oramos pelos noivos, Senhor, aqueles que já estão no meio do caminho já, Pai. Nós oramos para que o Senhor alinhe o coração deles, Senhor, os sentimentos, os propósitos, Senhor, os sonhos, os projetos, que haja um alinhamento pleno na vida dos noivos, Senhor. Nós também queremos te entregar a vida dos casais que aqui estão, que já fazem parte desse time dos casados, Senhor, que eles possam se compreender, que eles possam compreender o que diz em Efésios 5, que a esposa deve honrar o marido e que o marido deve amar a esposa assim como Cristo ama a noiva e se entregou por ela, mesmo ela ainda sendo cheia de defeitos, Senhor. Que responsabilidade da esposa, que responsabilidade do marido. Ajuda essa geração, Senhor, a não ter os valores invertidos, mas que eles tenham princípios bíblicos, Senhor. E assim eles vão gozar, vão desfrutar de paz, Senhor. Vão desfrutar da sua bênção sobre a vida deles, Senhor. As portas vão estar escancaradas para que as coisas aconteçam de maneira excelente. Porque esse é o seu desejo para a vida de todo homem, de toda mulher, Senhor. Que nós constituamos famílias, Senhor. E que através das nossas famílias sejamos ainda mais poderosos nas obras, através do nosso testemunho como família, para ajudar outras famílias, outras pessoas, Senhor, a chegarem ao conhecimento de Cristo Jesus, Pai. Oramos pelos nossos jovens, Senhor, que eles, a partir dessa noite, possam compreender ainda melhor, Pai, esse princípio de namoro, que eles tenham um namoro totalmente santo. Aqueles que já estejam namorando, Pai, tentando honrar o Senhor está acima de hormônios, o Senhor está acima de sentimentos, Pai. Então, por favor, Senhor, que eles possam olhar para o Senhor e ter os olhos totalmente iluminados pela sua glória, Pai. Que isso redunde em bênção sobre a vida de cada um que aqui está nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.